Ministério da Cultura e Brametal apresentam Salto Alto Pod, o podcast do empreendedorismo feminino e da cultura. Com Tati Serafim. Apoio Móveis Peroba, Indústria Água Viva e Supermercado Grace. Oi, gente, eu sou Tati Serafim e este é o Salto Alto Pod, mais um episódio incrível para vocês. E hoje contando a história de uma empresária de muito sucesso aqui na nossa região, na área da indústria, dos móveis, que é um setor fortíssimo aqui na nossa cidade, na nossa região. Mas antes de eu falar para vocês quem é a nossa convidada de hoje, começar esse bate-papo incrível, eu tenho um recadinho para vocês. Quando acendemos uma luz, nem imaginamos tudo o que acontece antes dela chegar até nós. A geração da energia nas usinas, a transmissão para as subestações, até a distribuição às nossas casas. E quando a gente vê algo tão grandioso assim como uma torre de energia, nem imagina que ela é feita aqui, bem pertinho da gente, na Brametal. São 50 anos de mercado, sendo a maioria deles dedicados ao setor de energia, onde tornou-se uma das maiores empresas das Américas neste segmento. A Brametal fabrica estruturas metálicas para geração de energia solar fotovoltaica, torres de transmissão de energia elétrica, subestação e ainda conta com o serviço de galvanização. Mas o que a Brametal tem a ver com a nossa rede de empreendedoras? Somos uma empresa que busca continuamente a excelência no que faz. Por isso, temos compromisso com o impacto que geramos na sociedade. Nosso ambiente é diverso e inclusivo. Recebemos a todos. Cada um tem a oportunidade de crescer de forma igualitária. Um exemplo são as mulheres. Contando um pouquinho da minha trajetória, com muito prazer, que eu falo sobre isso, como que a Brametal contribui e está contribuindo, para esse protagonismo feminino. E foi isso na minha carreira, eu entrei em 2019 como estagiária na área de manutenção, onde eu passei por várias cadeiras de desenvolvimento, passei pelo planejamento, pela parte mais estratégica, que é na parte mais analítica. Em 2023, tive a oportunidade, de vivenciar uma outra etapa da minha vida, que é ser mãe. Voltando na licença maternidade, teve uma mudança estratégica na empresa. E essa mudança me trouxe a oportunidade de assumir uma cadeira de liderança. Hoje atuo como supervisora de manutenção, uma área que historicamente ela é dominada pelo gênero masculino. Eu entrei aqui na Brametal em 2006. Fui uma das primeiras mulheres a entrar na empresa, na parte da produção. E assim, eu tive bastante incentivo da empresa, porque eram as primeiras mulheres e tudo, vários funcionários ajudavam a gente por ser só homens. Fui muito bem recebida aqui em 2006. Consegui evoluir dentro da empresa, que hoje estou na engenharia do produto. E assim, aprendi muito aqui dentro, cresci, vi que a empresa cresceu também junto com a gente. Inclusive hoje tem muitas mulheres dentro da empresa, e antigamente não tinha quando eu entrei. Cresci bastante, não só aqui dentro da empresa, como fora também. Quando eu cheguei na Brametal era pouco, algumas mulheres, hoje tem um grande número de mulheres. Eles estão apostando na mulher, confiando na mulher em operar a máquina, exercer uma função que antes não tinha, Então assim, antigamente as mulheres vinham para qualidade, as mulheres vinham para RH, hoje não, nós temos um grande número de mulheres em produção. Faz parte da construção do legado se importar com as pessoas aqui dentro da empresa e também fora dela. Como, por exemplo, quando apoiamos projetos de transformação social, como é o caso do canal Salto Alto. Nós temos muito orgulho em ter uma empresa como a Brametal apoiando o canal Salto Alto, a rede de empreendedoras mais completa e inovadora do estado. Bate-papo de hoje recebendo aqui a Márcia Mota, empresária, sócia-diretora da Móveis Peroba e também da Rio Doce Cozinhas, Estamos recebendo aqui hoje para contar um pouco da história dessa mulher incrível que inspira a gente que está aqui do outro lado, Às vezes começando a empreender também. Márcia, muito obrigada e seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Tati, eu tô achando uma delícia isso, Uma experiência nova? Nova, agradeço o convite, e contar a história, uma história tão bonita,
né? Que não só eu faço parte, muitas pessoas envolvidas, é uma delícia. Adoro. Ai, fico muito feliz. E, gente, a Márcia, além de empresária, muitos anos, né, atuando aí na área da indústria, né, na fábrica de móveis aqui na nossa região, Linhares, que é um dos principais polos, né, moveleiros do nosso país, Isso aí. né? E a Móveis Peroba está entre as principais fábricas de móveis infantis da América Latina, Uau. tá? Responde. Não mexe, não. Gente, a Márcia, além de tudo isso, é a mãe da Tamires e do Otávio, é isso? Isso, É. a avó do Isaac e da Helena. A avó do Isaac e da Helena, que é mãe com açúcar, é isso mesmo? Mãe com açúcar, com melado, com tudo que você pensar de doce. Exatamente. E o seu esposo que tá ali junto com você, né? Sempre, sempre. Desde o início da nossa jornada, caminhando ali lado a lado, um ao outro, um apoiando o outro na alegria e na tristeza. Eu quero saber um pouquinho mais dessa vida aí de vocês, não apenas em casa, né, mas principalmente ali nos negócios também, como é que é. Mas antes, eu queria conhecer um pouquinho mais da Márcia, né, para quem tá assistindo a gente conhecer, mas eu também conhecer um pouco mais da Márcia. Você é de Linhares mesmo? Conta um pouquinho pra gente da sua história, assim. Tati, eu sou filha de Linhares, inclusive nascida na região aqui do bairro Shell, né? Onde a gente conhece muitas pessoas por aqui, mas a gente cresce, casa e Muda um pouco. né? Mas a minha história de profissional, ela começa exatamente também aqui, onde na escola eu sempre gostei de desenhar e na Semana Santa os alunos se reuniram para fazer um desenho enorme do Cristo, né? E a Márcia foi lá para frente, como sempre, começou a desenhar, riscou, era um papel quase de 3 metros de altura, coladinhos as cartolinas, e aquilo chamou a atenção de um outro colega, né? Quando, de repente, ele me aborda e fala: Márcia, tem um amigo nosso, Nilson Freire, acho que muitos conhecem, Sim, né? que é arquiteto. Um maravilhoso, espetáculo de profissional. Ele está precisando de uma desenhista. E você tem interesse? Eu fiquei assustada, porque eu estava no último ano da 8ª série, né? Uma criança. Mas eu continuaria Você ainda estudando. estava na 8ª série. Eu era uma Nossa. criança na época, né? Uma jovem, Uhum. né? E conversei com minha mãe e fomos. Posso ir? Pode, vai. Porque naquela época um trabalho era coisa rara, né? Então, eu iniciei, ele me ensinou com muita paciência e trabalhei com ele. Ele e a Nicéia Marchiori, que eles passaram a montar um escritório. Antes eu comecei só com ele. Depois ele montou a sociedade, que foi a NN, uma grande empresa de projetos. Trabalhei 13 anos lá. É mesmo? Então, sua história, assim, no trabalho, na sua carreira aí, você começou ali com o Nilson. Antes disso, como nós éramos de uma família muito humilde, né, sem recursos financeiros, mas farta de alimento, vamos dizer assim, porque um monte de criança, os pais não deixavam faltar. Mas ou era trabalhar, ou era trabalhar. Então, quando veio a oportunidade, minha mãe não pensou 2 vezes. E antes disso, eu já tinha sido babá, né, já tinha trabalhado em casa de família, enfim. Foi muito legal essa oportunidade para mim. E foi onde te ingressou no mercado de trabalho mesmo. Até então, trabalhando e estudando, eu não ingressei na área de desenho. Eu fui para a área pedagógica. Eu me formei no antigo magistério e, continuando estudando, fui para a área pedagógica na área de letras, português e inglês. Mas nunca lecionei. Ah, você não chegou a lecionar. Lecionei. E quando que entrou os móveis na sua vida? As oportunidades, né, batem a nossa porta. Conheci meu maridinho, que era meu professor de matemática. Essa história todo mundo adora. Ah, sua professora! Ele era seu professor, né? Nós nos conhecemos no meu último ano do 2º grau. E dali foi uma paixão, com o outro, engravidei. Nos casamos. Com 18 anos eu tive Helena e foi aí que eu concluí o magistério. Helena Tamires. Tamires. Quando eu falei que é mãe com açúcar. A gente sempre troca netos com filho. E nesse período aí,
eu continuei trabalhando com projetos e o Lúcio dava aula 3 horários, de manhã, de tarde à noite, e sempre vislumbrava ter o próprio negócio. E ele também vem de uma família humilde, como que era? Sim, Então vocês dois se juntaram mesmo. Que bacana. Exatamente. Tudo que nós temos foi conseguido em conjunto. Isso é muito legal. Chega, né, dá um baita orgulho, né, de Sim, estar aqui contando a história, ver o resultado, assim, de tudo que vocês construíram até aqui, ver como que é o início. Por isso que eu gosto de contar essas histórias, porque às vezes as pessoas veem, nossa, para eles é fácil. Se for olhar, né, então, tudo como menina, que foi. e mais à frente eu posso até pontuar umas barreiras em relação a isso, mas nesse contexto aí, eu continuei trabalhando com projetos. Ele tinha 3 horários de aula, de manhã, de tarde à noite, na gravidez. Isso, já as crianças. Eu trabalhava 2 horários e ainda mãe, né, com 18 aninhos. A minha sogra me ajudou muito nesse período, né? E ele sempre teve vontade de ter o próprio negócio, tanto que ele montou uma autoelétrica, montou um escritório de contabilidade, mas ele nunca atuou, né? Ele tinha uma sociedade. No período que eu fazia projetos, eu cheguei a fazer uns trabalhos extras em casa aos finais de semana e à noite, que eram uns projetos de modulados, como se fossem imóveis de encomenda. Por outro lado, eram para laboratórios. E isso, na época, ainda era tudo à mão, régua, né, nanquim, papel vegetal. E nessa época aí, o prestador de serviço, a pessoa para quem eu prestava serviço, que é o Zé Guilherme, Sossai, eles tinham que acabar com a produção de encomenda deles para partir para um seriado. Só que ele tinha uma equipe de trabalho que ele não queria se desfazer e ele tinha uns clientes a atender ainda. E como a gente já tinha um bom relacionamento, ele nos ofereceu a compra dessa empresa. E como pagaríamos, não era preocupação. E naquela época, nossa reservazinha não era tão boa, né? Então surgiu uma oportunidade Surgiu uma oportunidade no via a minha área de projetos. Entendi. Né? E eu cutuquei o maridão. Aham. Vambora. Ele com friozinho na barriga, é muita responsabilidade. Eu dou aula 3 horários, você ainda está trabalhando. Só que de imediato eu tinha uma feira em Carapina, que tinha que ir e voltar todos os dias, porque a gente trabalhava, né? 10 dias de feira em Carapina, para entender se a gente ia pegar o negócio ou não. Ainda tinha essa condição. Frio na barriga, vambora. Eu nunca tive medo. Eu vou. E ele segurando. Eu falei, vem comigo, vamos embora. É por isso que dá certo, né? Tem E um 10 equilíbrio. dias ele conseguiu uma licença da noite, né? E eu e ele trabalhando de dia, ia para Carapina, onde ele deixou todos os móveis apresentar. Ele tinha acabado de entregar um apartamento para a cunhada dele. Ele falou assim, não, ela vai ceder o apartamento para a gente ter lá e apresentar. E eu vou te falar, 10 dias, no último dia eu fui parar no hospital por bronquite, porque era todo encarpetado, eu não sabia, né? E foi um sucesso a feira. Ele não conhecia o que era madeira, o que era lâmina, mas ele entendia de números, isso ajudou muito para fazer conta. Então, eu entrei com a parte de conhecimento, né, o estilo, o que se usava, e ele entrou com a parte de contas. Isso em que ano? 98? 98. Foi quando surgiu 98, 98, né? exatamente. A fábrica surgiu em 98. Exatamente, o Otávio tem 33, tirando aí que eu já tinha ganhado, o Otávio já era nascido na época. Nossa, que história, hein? E aí vocês, o quê? Desistiram da área de... Então, foi uma transição. Eu não abandonei meu trabalho, eu pedi umas horas de licença para eu poder, né, dar conta dos projetos, e ele se desligou da prefeitura e do estado, que era ele tinha emprego fixo na prefeitura e no estado, ele se desligou e permaneceu na faculdade como professor. Entendi. Mas aí, com o tempo, também não deu para dar conta e ele se desligou totalmente de tudo. E a gente passou a se dedicar a 100% do negócio. E aí, quando você foca, tudo que a gente foca cresce, né? E aquele medinho, acho que bate para todo mundo, né? Mas a gente só vai saber se consegue se pôr, né? Não tem Sem jeito. sombra de dúvidas. Até então, ele tinha um emprego e eu tinha outro. Não havia conflito de interesse. Ali tinha conflito de interesse, porque tem que administrar ego, tem que administrar muita coisa. Então, alguns momentos se chocavam, mas 90%
era o mesmo discurso, o mesmo diálogo. Ai, que bom. Aí as coisas fluem melhor. Fluem. Agora me fala, essa história de como que surgiu, né, a fábrica de móveis para vocês. Mas quando que vocês começaram a fabricar vários tipos de móveis, né? Sim, nessa época, participando de feiras e tal, de repente nós recebemos uma proposta da mesma empresa que fez a proposta para o Zé Guilherme, ela também fez para nós, de produzir um seriado de um produto que fazia parte dos roupeiros. Uhum. E a Márcia já não precisaria fazer mais parte desse contexto, porque não eram produtos que precisariam ser desenvolvidos. Ele tocou o negócio e eu voltei para o projeto. Comecei a prestar serviço na área de projetos para vários profissionais, inclusive até para o Sérgio Palmeira. Eu já fiz alguns projetos. A Zezé na área de paisagismo. Enfim, vários profissionais, várias empresas que me procuravam para fazer principalmente esquema de montagem. Depois eu fiquei prestando serviço para Movelar, né, Antiga Movelar, o esquema de montagem dos produtos seriados que eles faziam. E em seguida, quando a Movelar precisava de um suporte para exportação, para os produtos de exportação, eles fizeram a proposta novamente, mudou o negócio. Então, Aí vocês voltaram a produzir. ele passou a produzir exportação. Uhum. Num dado momento, como eu tinha vínculos com a Movelar na prestação de serviços de projetos, eu não sei o que Domingos viu na época, Domingos Rigoni, o proprietário da Movelar, que ele me convidou e falou: eu preciso de você dentro da empresa, porque o Lúcio não está dando conta. Eu falei: como assim? Não, porque eu te conheço, você tem pulso, você tem altivez, vai lá, ajuda seu marido, porque ele está precisando. Que aumentou a demanda e Sim, aquele boom, né, que a Movelar teve. E o Lúcio em nenhum momento deixou isso transparecer, Uhum. né? Mas como ele já havia falado, como o Domingos comentou comigo, eu falei: Lúcio, e aí? Vambora, vamos juntar. E voltei para a empresa, tive que largar os projetos novamente, voltei para a empresa e dali, realmente, eu já fui para a produção, porque eu sempre fui muito de produção, com administrativo, né? Uhum. E deu super certo. E você gosta de estar com as pessoas, Gosto né, de Márcia? produção, gosto de ir para a máquina, gosto, se eu tiver que aprender, eu aprendo. Hoje eu estou mais preguiçosinha, mas eu já tive, já Hoje a vesti cabeça é mais do Isaac e da Helena. Isso, também. Hoje eu já vesti avental, bota, eu ia para reunião de sindicato lá com aquelas botinhas de trabalho, né, com a camisetinha, e eu não tinha característica de dona de empresa, eu tinha de Márcia, né? Você sendo você. Eu sendo. Teve até uma ocasião que ele estava fazendo uma entrevista, né, para a TV Gazeta, e eu vinha lá de longe. Quando eu me aproximei, ele falou assim: essa aqui é minha encarregada. Eu estou descarado. Eu, não, sou esposa dele. Logo na entrevista. Empoeirada. Agora me fala, você assim, como você gosta do chão de fábrica, gosta de estar ali com as pessoas, que é o que você está contando. Mas você está numa posição de liderança, né? Sim. E como que é isso ali no dia a dia? Porque, assim, falar, né? Às vezes a gente acha, nossa, tudo lindo, mas tem aquela coisa do dia a dia, da realidade mesmo. Como que é você, Márcia, líder de mulheres e também de homens? Como que é esse respeito? Como que você lida com isso? Já teve algum episódio específico, assim? Vários. É. Não é uma história única, eu acredito que muitas empresárias, né, Uhum. passam por isso. De você ter que se impor, de você ter que bater a mão na mesa, ou em algumas vezes até se calar, né? A lágrima corre, você tem que se calar, porque você realmente viu que não teve vez. Mas aí depois voltam atrás e... Você mostra o serviço, a competência e... você tinha razão. Isso é Sim. mais legal do que eu bater de frente e querer algum resultado. E a maturidade traz isso pra gente também, né? Que bom. Que bom. E às vezes a gente, né, quando é mais nova, a gente, né, mulher, às vezes tem que ganhar no grito, igual você falou, às vezes tem que bater a mão na mesa e tal. Mas com a maturidade a gente aprende um pouco Tem coisas também que não a tem necessidade. respirar. Não tem necessidade. Respirar, isso aí. Se desgastar. Mas você percebe que tem uma evolução, assim, de anos atrás, que você tinha esses embates. Hoje as pessoas estão um pouco mais acostumadas a ver as mulheres ali na liderança? Eu acho que as próprias mulheres não estão acostumadas a ver mulheres na liderança, né?
porque isso não é comum. Uhum. Mas está se quebrando bem. Os homens estão conseguindo entender que não adianta. Há o machismo Sim. muito grande. Eu não gosto nem dessa palavra. E há dos dois lados, né? Algumas mulheres ainda são mais machistas do que alguns homens, Não é o infelizmente. dono da empresa que vai falar, é a É. dona. Então, vem falar de projeto social, vem falar das coisas paralelas. Não, eu não vou te dizer que eu sei operar um robô, mas eu tenho capacidade de traçar para você todo o processo produtivo na linha de móveis. Sim. E às vezes a gente é subjugada de estar falando só dos projetos sociais da empresa. Só não, né? Que é muita coisa, mas assim, como se o produto, se o negócio em si não fosse algo para a mulher estar ali à frente, Por né? isso que é fundamental todo mundo estar inserido no negócio, porque quando você se insere, você conhece, Sim. você entende, e ninguém vai te subestimar ao ponto de dizer assim, não, isso não faz desse jeito. Claro que faz, eu fui lá e fiz e deu certo. Salvo se provar que do outro jeito é melhor. Aí a gente recua, vai lá e aceita que você precisa ser produtivo. Mas, em sua maioria, precisa entender do seu negócio, de tudo que acontece, desde da venda até da produção até a venda, desde a concepção até a venda, até o consumidor final. Entender Lá, todo o processo, né? Toda a cadeia. Igual você falou assim, que acho que algumas mulheres também não se veem, não se vê tantas mulheres em posição de liderança. Acredito que, pensando aqui na nossa região, nós temos uma indústria muito forte, mas a gente vê muitas empresárias em pequenos negócios, né? Agora numa fábrica, né, que tem tanta representatividade, eu acho que não é tão comum ainda, né? Não. Então, quando você está lá à frente, vocês têm muitas funcionárias. Hoje são dois parques. São 2 empresas, são 2 parques Fabris também, né? 350 funcionários. E quanto de mulher tem dentro desse quadro, assim? Deve estar no seu 50%. Não tem distinção. E você percebe que elas se inspiram, nossa, né? De querer crescer ali dentro da empresa. Sim. E a gente já teve esse reflexo em muitas que já saíram, montaram o seu próprio negócio, né? Mas, em sua maioria, a gente procura valorizar, principalmente na remuneração e a qualidade de ambiente de trabalho. Tanto que nós temos funcionários lá com mais de 13 anos, funcionários, outros já se aposentaram, né? Mas os vínculos permanecem, porque eles estão sempre lá, né? Mas a sua maioria ali tem muito tempo de fábrica. E dentro do escritório também, né? Eu estive lá recentemente, vi um monte de carinha conhecida, é muito legal, né? Dentro do escritório. Que bacana. E falando assim de mão de obra, né? Vocês têm enfrentado dificuldade aqui? Eu acho que é uma dificuldade geral do nosso país, mas eu acho que aqui da nossa região é um pouquinho mais sério, né? Esse caso de escassez de mão de obra. Como que vocês estão lidando com isso ultimamente? Tati, essa questão mão de obra tá virando assim um clichêzinho. Todo mundo fala, não tem mão de obra, não tem mão de obra. Não tem mão de obra, é fato, ponto. Aí o que a empresa está fazendo para manter aquilo que você já tem? Ou desenvolver, né? Ou desenvolver. O jovem hoje, nós temos lá uma grade de jovens muito grande dentro da empresa. A gente procura fazer a capacitação, principalmente para próximo dos 18, já contratar, né? Para ele não se sair de lá, sair da empresa e se perder, né, em outro contexto. Então, a gente já tenta aproximar da maioridade, já fazer a contratação. Essa capacitação aí é muito válida. O sindicato, por exemplo, ele está com um projeto maravilhoso, no projeto que nós mantemos lá na AFEMOL, né, que nós fazemos parte, e ali a gente está levando tudo o que acontece no chão fabril, no administrativo, como que realmente funciona. A Panam, por exemplo, levou lá uma esteira para mostrar como que embala o produto. Ai, que legal. Né? A Cimol, como que monta um para despertar essa vontade deles. E agora começou a segunda etapa, onde as empresas do polo também estão. Então, esses trabalhos que a gente vem fazendo, né? Cativando o funcionário dentro do chão de fábrica e ainda para aproximar outros, além da base lá, para poder ver se a gente consegue. Mas a gente só vai conseguir mesmo quando nós tivermos moradia para essas pessoas poderem
ficar próximo, principalmente, da estrutura de trabalho. É porque o Polo Moveleiro aqui em Linhares hoje é no bairro Canivete, Canivete, né? é a zona industrial. É a zona industrial, e ali tem várias empresas, né, do mesmo segmento, e não é uma região tão, agora está crescendo, né, mas não era uma região tão habitável, né, então assim, para ter essa moradia que você está falando, precisava de ter mais próximo de vocês ali, para vocês estarem buscando os funcionários por ali, né, pela região mesmo. Exatamente. Tati, nós somos de uma geração de trabalho, Sim. né? Nós pegamos uma época difícil, né? Quando a gente ingressou no mercado de trabalho, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Hoje, é quem paga bem. Depende de quanto você vai me pagar. Então, até esses valores estão se perdendo, né? Tem muitas facilidades, né? Acredito. Eu acho, Márcia, não sei se é o que você pensa também. A gente precisa. Não tem para onde a gente correr, né? A internet está aí, as redes sociais estão aí, né? E o empresário, né? Eu acho que ele tem que começar a se adaptar a essa nova realidade, ver o que eu posso fazer para atrair, né, na linguagem deles, né, dos jovens, porque eu estava pensando outro dia, o que vai ser da minha filha quando ela crescer e só precisar de um médico? Será que as crianças e os jovens estão crescendo com sonhos igual a gente crescia antes, né, com vontade de ser alguém, né, assim, de ter uma profissão? Eu vejo hoje disso tão banalizado, né, eu acho que implantar sonhos, eu acho que é o que motiva, né? E é o que a gente está fazendo no Polo, né? Uhum. Mas, Tati, não desanime, porque há uns tempos atrás aí, eu num grupinho de crianças ali, eu ouvi, né, a pergunta, e aí, o que você quer ser quando crescer? E a maioria, eu quero trabalhar em fábrica de móveis, eles querem ser alguma coisa. Então, assim, não desanima, não. Eles almejam ser alguma coisa. É muito bom, assim. Algo que uns tempos atrás, logo que nós começamos o projeto, que era uma realidade muito estranha, né? Eu quero ser MC, eu quero ser fulano de tal, porque mostrava-se o glamour, né, da vida fácil. E isso a gente está conseguindo quebrar. Querendo ou não, a internet, ela traz um lado ruim, mas ela também traz a informação, né? Então, Sim. assim, é um contraponto, assim. Márcia, eu vou dar uma pausazinha só aqui no nosso bate-papo para eu chamar um programete de cultura, né? Uma entrevista bem bacana. É um quadro novo que a gente tem aqui no Salto Alto, onde eu entrevisto empreendedoras artistas, né? Acredito que você deva conhecer algumas também, né? Eu já fiz vaso de barro, já pintei quadro com a Patrícia Muniz, já até cantei, tá, Márcia? Depois eu vou te mandar a playlist do nosso quadro para você assistir os episódios. Tá lindo, a gente tá recebendo apoio, né? Apoio de vocês, de outras empresas também, para poder trazer esse lado empreendedor das mulheres artistas aqui da nossa cidade, que é um setor muito rico né, não só de cultura, de talento e também de histórias. E eu coloco a mão na massa, junto com elas, para poder mostrar que precisa ter talento, né, não só boa vontade. Então eu vou chamar aqui para vocês mais um episódio do nosso quadro Vivendo de Arte. E a gente volta aqui com o nosso bate-papo. E nós chegamos aqui no espaço dela, estou falando da Vânia Mendonça, que é a nossa convidada de hoje, confeiteira, uma empreendedora artista e também vencedora do prêmio Salto Alto. Vem comigo para a gente conhecer o espaço dela. Oi de casa! Olá! Obrigada por ter vindo, viu? Que lindo o seu espaço! Como que funciona? Mostra pra mim essa vitrine linda. Então, atualmente nós estamos trabalhando com pronta entrega. A pessoa chega até a loja, ela não consome na loja, ela leva para sua casa. Entendi. Se vier muita gente, porque há a questão das cadeiras, né, da mesa. Se vier muita gente, senta, espera, vai escolhendo devagar e aí o consumo é na sua casa. Entendi. Aqui ainda a gente não abriu. É um ponto de retirada. Exatamente, não abrimos para atender aqui na confeitaria ainda. Mas me conta só um pouquinho assim, como que a culinária surgiu na sua vida? Como a confeitaria, né, surgiu na sua vida? Em 2015, né, quando eu comecei com salgados, e depois eu consegui não, na verdade uma amiga minha veio me procurar querendo um bolo, e aí eu fiquei na dúvida se eu faria ou não, porque eu nunca tinha feito, e fiquei uma semana aí para dar a resposta a ela. E quando ela
falou, Vani, aí vai dar? Aí eu decidi fazer. Você preparou alguma coisa pra gente? Sim, preparei três bolinhos. Era um só, preparou três. Consegui. Você botou o sarrafo lá em cima pra eu poder, pra eu poder ter dificuldade nessa mão na massa que eu vou colocar também? Não, né? não. Já deixei pré-pronto, igual eu te falei antes, né? Pra você não ter tanto trabalho, porque querendo ou não, um bolo esculpido, ele você gasta muito tempo pra fazer, né? Esse aqui já é um pouquinho mais diferente, porque demanda tempo, você tem que pesquisar, você tem que estruturar ele para chegar até o cliente certinho. Porque, gente, nesse quadro, a ideia é eu colocar a mão na massa justamente para mostrar que não é fácil, né? É dom. A arte, ela é dom. Não é qualquer pessoa que chega eu vou fazer uma tartaruga assim, um bolo esculpido, e a pessoa consegue. Gente, estamos aqui, a Vânia preparou essas bases aqui. A gente não vai comer elas, tá? Porque já tem uns dias que ela preparou. A gente só vai, né, fazer a apagação de mico minha aqui. Nós vamos, né, eu vou virar artista por um dia. E ela já tá aqui abrindo a massa, que é a pasta americana, né? Mas você também trabalha com a pasta de leite ninho, você falou, né? Força no braço, você tá fazendo academia? A academia tem que servir pra alguma coisa, né? Aí você vira um pouquinho. É pra abrir bastante. Ela ainda tá um pouquinho grossa, tá quase. E tem essas marcaçõezinhas aqui, ó, nos ajuda exatamente pra isso também. Aí, Tati, você vai molhar a sua mão, fazer assim bem... Não precisa colocar muita água, tá? É só pra... Só umedecer. Isso. Você vai passar nesse bolo aqui, no chocolate, bem... Ele precisa estar molhado pra que a pasta grude no chocolate. Agora você vai pegar essa pasta e vai jogar em cima do bolo. Mas existe alguma técnica assim, não? Ou só pegar? Vai pegando. Isso, exato aí. Nem precisei falar nada. Nossa, muito artista. Isso, muito boleira. Não vai caber, vai faltar, eu acho, será? Não, vai dar sim. Você vai pegar com a sua mão, você vai alisando. E vai pegando aqui, ó. E vai juntando. Isso. Vou te dar uma boleira que é melhor, eu acho. Aqui, quando você vai pegar, vai fazer... Você vai alisando aqui e você vai usando a outra mão também. Que aí ele não fica com essas curvinhas aqui, não. Aqui já ficou, então a gente vai ter que depois só... Ai, meu Deus, já estraguei o negócio. Não, na hora da pintura a gente... Tem jeito pra tudo. Tem. É assim mesmo? Ou é corrido? Ou eu geralmente faço corrido, mas se você conseguir, isso, melhor. Ai, já tô me sentindo já. É o meu primeiro, né, gente? Dá um desconto. Nossa, quem tá assistindo essa nossa série, né, de Vivendo de Arte, tá descobrindo que eu sou meio bombril, né? Faz um pouquinho. Eu já fiz brinco, eu já cantei na igreja. Que legal. Então, aí tudo me serviu pra eu gravar esse quadro. Eu vou só misturar agora a tinta pra pintar, tá? Tá. Ele vai ficar um pouquinho brilhoso. Pode ir. É pra trás. Aí ele vai até o final? Isso. Aí você vai girando. Isso aí. Isso, onde você acha que tá faltando e vai indo. Não fica muito em nenhum lugar só, senão ele vai ficar muito forte em nenhum lugar, em outro não. Aqui eu tenho medo de sair muito, mas às vezes... Isso aí. Você tem o controle na mão mesmo, no seu dedo aí. Quando você vê que já tá forte, mas você diminui um pouquinho. Cadê a imagem ali pra quem, né, gosta e é apaixonado igual você, nossa, que trabalho lindo. Aí a gente vai tentar fazer agora o gergelim com a própria massa pra gente jogar aqui por cima pra ficar bem parecido com o pão. O gergelim. Aí minha mão tá um pouquinho molhada aqui, eu grudo na água assim pra... Puxa e coloca lá.
Gente, mas vai dar Aí. muito trabalho esse monte. Eu vou te ajudar por isso. Mas acho que não tem tamanho, né? É aleatório mesmo. Um grande, outro. Acho que a semente, né? Gente, a gente tá aqui tentando fazer esses gergelim aqui. Os mais tortos que tiver aqui são os meus, tá? Né? Pra gente dar mais realismo a esse bolo aqui. E eu já queria encerrar, agradecer a Vânia por nos receber aqui, abrir as portas desse espaço. Muito obrigada. Eu que agradeço, Tati, pela oportunidade. Obrigada por ter vindo, vocês. E volte sempre, quando quiser. Com certeza. E a gente vai fazer uma feira aqui, né, nos Doce Tem, para poder levar para casa também. E, gente, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, né, do trabalho da Vânia, a gente vai deixar o @ do Instagram dela aqui na descrição do vídeo. E se você quiser acompanhar os outros episódios dessa série também, né, Vivendo de Arte, que é uma série do nosso Salto Alto Pod, tem uma playlist exclusiva dentro do nosso canal no YouTube. youtube.com/canal Salto Alto. Um grande beijo e até a próxima! Estamos de volta aqui com o nosso bate-papo. Espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista com a nossa artista de hoje. Quem quiser conferir todos os episódios desse quadro que está incrível, acompanhar os meus micos que eu tô pagando ali, brincadeira, é só uma brincadeira para mostrar que as mulheres precisam ter talento, né, para serem artistas e que a gente deve valorizar essa mão de obra que é tão rica aqui na nossa região. É só acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/canal Salto Alto, tem uma playlist específica com todos os episódios desse quadro maravilhoso. E eu volto aqui com a Márcia, nosso bate-papo tá muito bom. Muito assim, feliz de estar recebendo você aqui. Agora, Márcia, você contou a história, né, que tudo começou você, seu esposo, vocês sempre ali, um do lado do outro, né, cada um com seu talento, mas unidos, né, sempre. Agora me diz, essa união, a gente vê vocês dois juntos, é muito bonito, assim, de se ver. E agora, como que é dentro da empresa? Como que vocês lidam com as farpas que às vezes surgem ali no dia a dia? Empresa leva o problema da empresa para casa, leva o problema da casa para a empresa. Como que é isso daí? Como que vocês lidam com isso também perante os funcionários que estão juntos com vocês? Tati, eu tenho uma filha médica. Sim. Inclusive, eu vou botar ela aqui para conversar com a gente em breve. E depois eu entendi por que ela quis ser médica. Eu acho que ela viu tanto. Eu ia perguntar, porque tá o Otávio, né, tá com vocês dois na fábrica e Tamires quis ser médica. Mas aí eu botei o genro para trabalhar. O Rafael tá com vocês também. Sim, muitas farpas, muitos desentendimentos, porque ele também tem, né, as condições, os egos dele, e eu tenho os meus. E são opiniões diferentes. Sim, sim, mas no final, sabe que tava tudo certo. Tá dando certo. Né? Tava tudo certo. E hoje, eu vou te dizer que menos existe, tá? Mas menos, porque um grande amigo meu me falou uma frase: você prefere ter razão ou você prefere ser feliz? Eu escolhi ser feliz. Não dá pra ter as duas coisas. Não dá. Eu preferi ser feliz e tá tudo bem. Se der certo, tá bom. Se der errado, eu tô ao lado dele. E quando surge um BO assim, aí chega um virado pro cara de um lado e outro do outro lá na fábrica, vocês conseguem lidar? Nós fizemos um contrato, não foi nem um trato, que nós nunca dormíssemos sem dar um abraço. Né? Ele é meio turrão, ele vem forçado, mas a gente se comprometeu um com o outro, né? E é essa leveza, né? Além de tudo isso, Tati, vem as questões fisiológicas, que você não tem como fugir, né? Não tem. Os anos vão passando. O homem não entende isso. O homem não entende isso quando você está naquele dia que você está com a tolerância zero. Você sabe que não deveria ter essa tolerância zero, mas é inevitável. Acontece. Os hormônios. Né, a flor hoje da pele. Hoje eu peço a ele, bate 2 vezes no meu ombro para me sinalizar.
né, se eu tô a mais ou se eu tô a menos. Mas ele não pede para eu bater no ombro dele quando ele tá mais ou a menos. É mais a gente, né, Sim, que a é mulher sempre vai cobrada, a gente é ceder, a cobrada. mulher sempre vai ceder por um contexto maior, né? Talvez hoje, se eu tivesse meus 20, 30 anos, eu estaria batendo no peito, batendo na mesa muito mais. Mas, como eu te disse, é melhor ser feliz do que ter razão. Sim. Hoje, para mim, Uhum. Márcia. Mas aí vai fluindo e vai dando Vai, certo. vai. Ele diz que eu tenho um espírito empreendedor, assim, aguçado, né? Então, ele precisa me segurar. E se ele não me segurar, eu acabo, né, indo. Aham. E é nessa hora aí que eu me vejo, assim, um pouco incomodada, porque eu sou um pouco inquieta, né? Uhum. Mas, em sua maioria, aquilo que eu sugiro, né, dá certo. Sem pretensão nenhuma, tá? O último investimento que nós fizemos ali, eles não aceitaram no início, eu fui lá sozinha e peitei. Eu falei, eles não querem o investimento, eu vou, né? Eu convidei o casal. Empreendedora, empresária tem que ser um pouquinho teimosa também, né? Eu fui, mas eu pude fazer isso, Sim, né? sim. Porque todo É negócio lógico precisa que- de cash, né? Sim, Eu fui. O negócio deu certo, muito certo. Acho que você até conhece a Faura. sim. A Sandra esteve aqui com a gente, Então, contando a o negócio deu história. tão certo que hoje eles administram Tá junto com a vendo? Faura, né? Porque Aham. nós somos sócios, a gente não tem participação nas decisões. O Otávio tá até um pouquinho mais agora. E deu certo. Então eles me seguram. Mas tem um monte de projeto aí que tá tudo na gaveta. Você é visionária. Um pouquinho. E ele, como você disse, ele é dos números. Então ele tá ali. É Quem é bem dos números conservador. acaba ficando Bem mais, conservador. né? Bem E é conservador. por isso que dá certo, porque um tá na frente, outro, aí um vai puxando o Eu outro. acredito. Às vezes também é Acredito. necessário puxar para trás também um pouquinho, que às vezes a gente que tem essa mente empreendedora, a gente, né, Acredito. vislumbra muitas coisas também. Mas eu acho muito legal, Márcia. Eu não te conheço tanto assim, né? Mas o pouco que a gente se conhece, eu percebo que você é muito transparente. E isso também traz leveza, né? Eu acredito que pro relacionamento. Obrigada, Tati. Falando de verdade mesmo. Então, assim, acredito que isso para a família, dentro da família e também para um ambiente de trabalho. Hoje, assim, você estar perto de pessoas leves, acho que flui melhor, né? As coisas acontecem, as brigas vão acontecer, as divergências vão acontecer, mas a gente consegue ali contornar, né? Hoje a gente consegue entender o que é profissional, o que é pessoal, né? O pessoal tá zero, tá uma delícia. O profissional sempre vai ter. Hoje, Tati, eu tô rodeada por 3. Antes eu estava somente com meu marido. Aham. Hoje eu tô com marido, com filho e com genro. Com genro. Aí Imagina. são 3 homens e uma mulher. Eu vou querer ter razão? Com certeza. Às vezes tem que bater na mesa mesmo. Né? E o Lúcio, ele deixa bem claro, da mesma forma que a gente acertou e errou, eles precisam ter esse momento também. Sim, Né? A Gansona não pode ficar ali querendo segurar todo mundo no braço, né? é verdade. Acho E aí, o que tem, assim, de projetos futuros, né? Vocês, há 8 anos surgiu a Rio Doce Cozinhas. Sim. Como que é um pouco da Rio Doce também? E o que vem, assim, tem alguma coisa já projetada para esse ano? Vocês estão segurando por questão de ser ano eleitoral, né? Ter Copa do Mundo, várias coisas. Como é que tá aí? Ô, Tati, como é projeto, né? Ele ainda, a gente fica sempre em elaborações, não tem nada concretizado. Uhum. Mas tem umas expectativas, até mesmo porque você tem um contexto econômico aí muito vulnerável, né? Hoje, se você conversar com qualquer empresário, ele vai se sentir vulnerável e inseguro, né? Então, assim, tá em stand-by, vamos dizer assim, entendeu? Mas vocês têm coisas novas em mente, assim. Tem sim. Sempre tem, né? Tem que ter, você tem que estar Sim. sempre, né, em movimento. Aham. Senão você vai continuar sendo o mesmo. E as cozinhas vieram, vocês... quando que a Móveis Peroba decidiu, agora é 100% móveis infantil, e por que depois veio essa necessidade das cozinhas? A cozinha, não vou te dizer que não chegou a ser uma necessidade, foi oportunidade, né? Porque ela era uma empresa que estava em recuperação judicial. Pela análise, como eu te falei, meu marido entende de números, pela análise que ele fez do negócio, que estava zerada, e pela nossa capacidade de empenho dentro da empresa, ele vislumbrou um futuro. Então, eu entrei na reformulação de todos os produtos, né?
Nós já tínhamos uma carteira de representantes, mas aí ainda assumimos aos representantes que estavam, quitamos os débitos da empresa e já saímos da recuperação judicial, isso já tem acho que uns 3 anos. A empresa está de vento em polpa, né? Com faturamento muito bom. Então, ela foi mais uma oportunidade do que um projeto em si. Entendi. Não foi algo pensado, Não, surgiu uma não, oportunidade. oportunidade de investimento. Entendi. E vocês especializaram a Peroba, né, na parte de móveis infantis, né? Como que é esse cuidado, assim, porque é um universo mais coruja, né, que eu vejo que é o que vocês utilizam ali dentro do marketing. É aquela coisa mais sensível, mais voltado para a mãe, né, para o cuidado. Como que vocês tiveram essa sensibilidade de entrar nesse mercado e como que é trabalhar nessa área? Tati, quando nós pensamos em infantil, é porque no polo eram fabricantes de roupeiros, Uhum. adulto, camas, adulto, muito para o público adulto. Não, aqui na região sudeste, na nossa região aqui, Norte. sul da Bahia, norte do estado, né, dessa região aqui, não tinha. Estava muito direcionado no sul. Então, nós começamos a visitar feiras e tal, e conversar com alguns lojistas, e a gente viu a necessidade, a oportunidade. Tanto que, na época, era um estudo paralelo também da Movelar. Ela também começou no infantil no mesmo período. E estava muito bem. Os produtos da Movelar eram maravilhosos, né? E era para a gente não ter, vamos dizer assim, diríamos, uma concorrência muito grande, porque senão você poderia, né, não ter continuado com o negócio. Uhum. O que vislumbrou? O contato com a própria mãe. Eu já fui mãe, né? Uhum. Com outras mães, e entender a real necessidade do quartinho. Aquelas pessoas que vendiam produtos infantis. Então, isso daí ajudou nesse desenvolvimento. Entender o público-alvo ali mesmo. Exatamente. É lá no chão da loja, com o vendedor, com o montador, para você poder estar levando esse contexto para a sua produção. Ai, que legal. Ô, Márcia, eu sempre falo isso, os bate-papos aqui são tão bons, dá vontade de a gente ficar a tarde toda aqui batendo papo, né, conversando. As próximas vezes eu acho que vou começar a trazer café ao invés de trazer água. Não, que tá ótima a água, tá adorando. Trazer um café pra gente ficar conversando, batendo papo. Mas, assim, a gente precisa encerrar. Eu, assim, adorei essa participação, muito obrigado. Aproveito para agradecer mais uma vez também o apoio de vocês de sempre, né? De estar apoiando esse movimento feminino, né? Que eu trago, de trazer informação para as mulheres empreendedoras, trazer visibilidade. E sempre que eu vou até uma empresa, né? Buscar apoio, é tão bom quando a pessoa, né? O empresário, ele apoia não apenas porque eu tô indo lá, ou porque tem alguma representatividade ali na cidade ou nas redes sociais, que seja, mas porque acredita no trabalho, né? Eu fico muito feliz mesmo, estou muito feliz em conhecer melhor a história de vocês. E antes de encerrar, eu queria que você desse um recado para quem está assistindo a gente, para uma mulher empreendedora, né, que está assistindo a gente, às vezes começando ou às vezes desanimada, né? Porque não é fácil, você passou e ainda passa, né? Desafios, hoje não tantos, mas antes, né? Tantos desafios. O que você diria pra gente, assim, para dar aquele, né? Talvez alguém que esteja assistindo possa fazer diferença na vida dela nesse momento. Tati, eu sempre fui muito inquieta. Então, eu já fui manicure, ganhei muito dinheiro fazendo unha. É mesmo? Eu já fui babá, as crianças me adoravam. Depois eu tive essa oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Eu sempre fui muito assim, incansável, né? O Sebrae, na época, eu não posso deixar de mencionar, ele foi um grande parceiro da nossa empresa, ensinando muita coisa. Então, eu sempre ficava buscando cursos, eu sempre busquei cursos no Sebrae, curso aqui, curso ali. Eu tenho uma ansiedade por aprender coisas novas. E olha que eu não sei nem se eu aprendo, mas eu tenho essa ansiedade. Trabalhando, estudando ao mesmo tempo. Eu fiz 2 pós-graduação. Eu comecei engenharia civil, fiz 2 anos de engenharia civil, mas como o curso ia passar para a noite, eu tranquei a matrícula, né? Porque tinha marido, filho, eu não queria ter essa disponibilidade, eu queria noite família, né? Uhum.
Me inscrevi em vários prêmios. Eu tenho 2 prêmios empreendedores aí, via Sebrae. Comecei a fazer arquitetura, já estou no 4º ano. Fiz um curso de pós-graduação, então estou sempre em movimento, sempre buscando. Estou num curso de corte e costura. Sério? Né? Eu sei fazer bainha hoje, mas não tem aquela coisa, eu preciso aprender. Era uma necessidade pessoal, não que eu queira seguir carreira, mas eu aprendesse um dia que eu precisar, né? Então, assim. Mas é não estagnar, não. Não estagnar, exatamente. Entendi. Não quero isso, mas não. Não, isso não faz parte do meu repertório. Eu quero estar sempre ativa, porque muitas pessoas chegam para mim e falam assim: Márcia, hoje você não precisa disso. Para que você está fazendo isso? Vai lá para sua sombrinha, água fresca, né? Uhum. Não, isso não faz parte, porque mente vazia. Oficina do diabo. Não é mesmo? Com certeza. Então, Aí vem doença, vem depressão, vem várias coisas. E quando o corpo paga, tá? Verdade. O corpo paga, mas se você Verdade. tiver essa consciência, você busca ajuda. Hoje eu tô medicada. Com a terapia em dia. Porque quando eu fui pra psicóloga, a psicóloga falou: não, você precisa ir pro psiquiatra. Conversando com a amiga falou: Márcia, não sou eu que tô precisando de ajuda, não, é você. E hoje eu tô mais tranquila, com essa leveza, mas continuo ativa. Então, meninas, nunca desistam, nunca entrega o ponto, e vai ter sempre algo que complemente vocês. Nunca desanimem. Isso aí. E acima de tudo, fé. Fé é o mais importante, é o que te move. Ai, que lindo, obrigada. Eu que agradeço. Espero ter Obrigada mesmo. atingido os objetivos. Com certeza. E com certeza a sua história inspira outras pessoas também. Porque essa coisa de estar em movimento é muito importante, porque eu acho que é uma forma da gente se sentir viva também, né? Então, Perfeito. assim, eu também sou um pouco inquieta, então eu sei o que você está falando. E é assim que a gente vai empreendendo, né, fazendo acontecer, buscando as oportunidades. E, gente, é isso. Uma história linda da Márcia Mota. Quem quiser saber mais sobre as empresas, né, que ela está ali à frente, a Móveis Peroba e também a Rio Doce Cozinhas, a gente vai deixar o Instagram aqui para vocês conhecerem melhor. São apoiadores nossos também e tem produtos incríveis. Eu tenho na minha casa, então, assim, eu sei, né, essa paixão que a Márcia traz aqui no falar é o que eles entregam mesmo ali para quem tá do outro lado. E espero que vocês tenham gostado de mais um episódio, né, do Salto Alto Pod. Continue acompanhando aqui no canal do YouTube, tem todos os episódios desde a primeira temporada. Tem os episódios, como eu já falei, do nosso quadro Vivendo de Arte, e também você pode comentar, sugerir algum tema e nos acompanhar nas redes sociais no @canal Salto Alto. Um grande beijo e até a próxima, e gratidão a todos os nossos parceiros que fizeram esse episódio e todas as nossas temporadas acontecerem. Tchau! Há 3 anos, a Clube 1 Benefícios chegava a Linhares, uma das principais corretoras de planos de saúde, planos odontológicos e seguro de vida do Espírito Santo. E durante todo esse período, a Clube 1 também apoia o canal Salto Alto, uma rede de empreendedoras completa e inovadora. E você não pode sair desse vídeo sem conhecer os serviços incríveis dessa empresa. Seja bem-vinda, Tati. Obrigada. A Clube 1 conta com uma equipe de corretores capacitados a oferecer as melhores opções para você e sua empresa. Aqui eles também conseguem os melhores preços sem abrir mão da assistência. E é por isso que eu vou conversar com um consultor de vendas. Estou aqui ao lado do João Felipe, tudo bom? Conta pra gente quais os principais diferenciais da Clube 1. Isso aí, Tati. Nós temos diversas opções quando o assunto é plano de saúde, seguro de vida e serviço odontológico, pensado justamente para atender com diferencial o nosso atendimento, seja ele para empresas de grande porte ou até mesmo MEI. Planos exclusivos com atendimento completo para você, seu filho e sua família. A partir de uma vida, você já consegue fazer um plano empresarial aqui na Clube 1. Então, contrate hoje mesmo.